Seja muito bem-vindo a mais um devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e a minha oração nesse dia é para que o Senhor ele fale ao seu coração e que ele te dê a paz que você tanto precisa nesse dia. Queridos, hoje o tema do nosso devocional se chama E Quando Tudo Parece que Piorou. É um tema forte, o Senhor ele mexeu muito comigo quando ele me deu esses versículos, mas eu quero, em nome de Jesus, poder compartilhar isso com vocês e que essa palavra não fique só comigo, mas que essa palavra possa impactar a sua vida também e que você receba do Senhor a paz, o conforto, a direção que você tem buscado nele. Queridos, vamos ler juntos o livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim, é uma passagem em que Moisés está se queixando com Deus. E eu quero que você preste atenção, porque talvez hoje você está como Moisés, você está se queixando com Deus por causa de alguma coisa. Diz assim, então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que o Senhor me enviou? Pois desde que eu me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Queridos, você já tomou a decisão de talvez orar e obedecer a Deus e aí você percebeu que a situação parece que piorou? Eu já passei por isso e acredito que eu não sou a única que já passou por isso. Às vezes nós ficamos até chateados com Deus, pois nem sempre nós compreendemos por que Deus permite certas coisas. Sabe, se você olhar para a palavra de Deus, isso também aconteceu com Moisés. Deus chamou Moisés para ele ser o líder, né? Para ele libertar o povo que estava escravizado lá no Egito. Moisés, ele relutou em aceitar essa missão, mas o Senhor convenceu ele. O que Moisés não esperava é que a opressão sobre o povo se tornaria cada vez mais pesada. E aí Moisés, ele simplesmente questiona Deus. Porque ele não estava entendendo nada. E talvez hoje você também está questionando a Deus porque você não está entendendo nada. Se você olhar para a história, Moisés ele veio para o Egito para poder ajudar o povo. E só que se você olhar para a palavra, parecia que assim estava acontecendo tudo o contrário. Nós não conseguimos, queridos, explicar situações como essa. Creia que Deus, ele está acima de tudo. E Deus, ele não pode ser explicado. O agir de Deus, ele é surpreendente e não cabe no nosso raciocínio lógico. Muitas das vezes, queridos, quando as situações pioram e a gente não entende por que a gente está orando e por que a situação está piorando, a gente precisa se apegar, queridos, de que nos resta apenas uma única atitude. Crer em Deus. Independente da situação que você está vivendo hoje, que você não deixe de crer em Deus, que você creia no Senhor. Se você olhar a história, você vai ver que o povo de Israel ele foi liberto do Egito pelo agir poderoso de Deus. Deus ele cumpriu exatamente aquilo que ele tinha falado. Mesmo que Moisés não entendesse, muitas das vezes, a maneira que Deus estava conduzindo as coisas. Talvez hoje você se encontre numa situação muito parecida ou numa circunstância muito parecida. Parece que antes de você dedicar sua vida a Deus, parecia que as coisas estavam melhores. Queridos, a palavra do Senhor para nós hoje é: não desanime. Que você continue orando, que você continue sendo fiel a Deus. Tem coisas, queridos, que acontecem na nossa vida, tem realidades que talvez a gente nunca vai compreender. Nunca. Talvez a gente vai ter resposta quando o Senhor voltar, quando o Senhor nos buscar como a sua noiva, a sua igreja. Talvez lá no céu a gente tenha as respostas, mas eu não sei, queridos, se lá nós teremos também. Tem coisa que a gente nunca vai compreender. Mas que a gente não se esqueça, que a gente creia que Deus ele é soberano. E que para Deus não existe impossível.
Talvez hoje você tenha aí um diagnóstico impossível. Para Deus, nada é impossível. Eu creio, queridos, que o Senhor ele tem conduzido a minha vida e Ele vai conduzir a sua vida da melhor forma possível. Lembre-se do que diz a palavra de Deus. Muitas das vezes as tempestades da nossa vida elas vêm e a gente se esquece da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6, diz que Jesus sempre estaria conosco. Ele cuida muito bem de nós, Ele cuida também das flores do campo, Ele cuida das aves do céu. Nós temos muito mais valor, queridos, para Deus, do que as aves, do que as flores. E mesmo assim, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então, fique tranquilo. Creia que Deus, Ele está no controle. Por isso, hoje, eu te encorajo a que você confie no Senhor, mesmo que a situação tenha piorado. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, consagrar nossa semana a Ele. Paizinho, obrigada por mais essa semana. Obrigada, Deus, por nos acordar com fôlego de vida. Senhor, obrigada por nos mostrar a vida de Moisés. Senhor, quantas vezes talvez nós estamos enfrentando as mesmas coisas, Pai. A nossa vida anda difícil, às vezes o nosso caminhar está difícil, as lutas são grandes, as opressões são grandes, as adversidades são grandes, Senhor. A gente vê que a situação tem se piorado, mas, Paizinho, nós recorremos ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que Jesus está ao nosso lado e que Jesus nunca nos abandonaria. Deus, nós confiamos no Senhor. Em todas as situações que nós estamos enfrentando, nós confiamos que o Senhor está a par de tudo. E nós confiamos que o Senhor não nos abandona. Por isso, Deus, nos dê resiliência, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê discernimento, Senhor, para enfrentar as lutas do dia a dia. Senhor, nós sabemos que a vida ela não é fácil, mas nós cremos na Tua palavra que diz que o Senhor não nos abandonaria. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor está no controle. Por isso, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Mesmo que nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo, que nós possamos confiar que nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Deus, abençoa essa pessoa que me ouve hoje. Traga, Pai, um bálsamo de cura, um bálsamo de renovo. Traga sobre ela um bálsamo de unção, meu Pai, para que ela tenha o discernimento de ver e de compreender os feitos do Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada por nos mostrar na Tua palavra que o Senhor é fiel e o Senhor continua conosco em todo o tempo. Nos abençoe nesse dia, Pai. Nos livra do mal, perdoa os nossos pecados e que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.